Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando hoje o nosso estudo de Direito Internacional voltado exclusivamente para o exame da OAB Banca FGV, pessoal. Meu nome é Leopoldo Canal, logo eu vou me apresentar para vocês. A matéria de hoje, nosso curso que estamos iniciando no dia de hoje, se volta ao quê, pessoal? Ao estudo para a primeira fase, essa prova preambular, a prova objetiva de Direito Internacional. Nós vamos abordar aí grande escala, a grande maioria da matéria se volta dentro do Direito Internacional Público e alguns temas específicos de Direito Internacional Privado que sejam aí pertinentes à matéria e eventualmente cobrados nos exames aí da OAB. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, vamos fazer algumas considerações iniciais. A primeira observação que eu faço é parabenizar vocês pela opção de estudar aqui conosco no Mestre dos Concursos. Não é rasgação de seda, pessoal, vocês podem ter certeza, vocês escolheram aí a melhor equipe de professores, de docentes, que compõem qualquer quadro de docentes aí a nível Brasil. Foi reunido aí os melhores e mais didáticos professores gabaritados, professores com um exímio currículo. Então, vocês vão ter em cada disciplina grandes professores ministrando aí as temáticas pertinentes de cada professor. Então, tenham certeza, confiem nos professores de vocês, façam a parte de vocês, estudem, acompanhem as aulas, acompanhem aí as indicações bibliográficas, prestem atenção nos exemplos que os professores dão em sala de aula, nas observações de estudo, a metodologia que deve ser empregada nesse caminhar aí até a aprovação de vocês, e podem ter certeza, vocês vão lograr êxito, vocês vão sair aprovados desse exame e logo nos encontraremos aí como colegas de profissão. Tranquilo, pessoal? Ultrapassada aí essa apresentação inicial, eu gostaria de falar sobre o que? Metodologia de estudo, pessoal. Vocês estão submetendo, alguns pela primeira vez, outros pela segunda, pela terceira ou mais vezes. A gente sabe que tem gente aí que está há um grande tempo tentando a aprovação no exame de ordem. Então vocês estão submetendo ao exame aí de ordem para habilitar vocês a carreira de advogado, para que vocês integrem os quadros da OAB. E eu acho pertinente, antes de começarmos a nossa matéria, que é Direito Internacional, eu também sou professor de vocês de Direito Constitucional para a primeira e segunda fase, mas nesse módulo vamos estar estudando juntos Direito Internacional. Pessoal, eu acho importante, antes de iniciarmos a matéria, eu fazer alguns apontamentos para vocês, referentes ao quê, pessoal? Referentes à técnica de estudo. O que eu falo técnica de estudo, pessoal? Vocês devem ter uma enorme atenção, um enorme cuidado à maneira com que vocês vão desenvolver o estudo de vocês. Eu vejo muita gente boa, muita gente bem qualificada, muita gente bem treinada, desestimulada, querendo abandonar a profissão, falando que se arrependeu de ter cursado a graduação em Direito, porque não consegue aprovação no exame de ordem, pessoas até que têm aprovação em concurso público, que aí concurso até geralmente um pouco puxadinhos, Polícia Federal, Polícia Civil, analista de tribunal, e não conseguem aí a sua aprovação na carreira de advogados. Por que isso, pessoal? Questão de metodologia, questão de foco, questão de saber como estudar. De um tempo para cá, desde a época da CESP, agora a FGV, a prova da OAB está sendo sempre reformulada. Há uma necessidade aí, uma diretriz do Conselho Federal da Advocacia, né, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para que essa qualificação, essa seleção seja uma seleção que priorize uma qualificação melhor do profissional. Então, pessoal, a prova ela tem realmente um número muito grande de matérias. É uma dimensão muito grande. Aquilo que a gente estuda durante 5 anos na graduação, a gente tem que submeter um exame, ser aprovado para poder exercer a nossa profissão. E é claro, pessoal, a nossa prova, a nossa realidade no Brasil não se identifica com o resto do mundo. Estados Unidos, você faz uma prova para atuar em determinado estado da federação. Muitas vezes, em determinada temática, exemplo, direito penal, direito civil, etc. Em alguns países da Europa, como Espanha, Itália, você não consegue exercer a advocacia de forma plena como no Brasil, nos tribunais superiores, nos tribunais regionais, nos tribunais de apelação, aqui nos nossos tribunais de justiça, direto ao sair da faculdade. Você tem que ter um certo nível de prática
como advogado, você deve ter um certo nível de conhecimento, você tem que submeter determinados exames no decorrer da tua carreira para que te habilitem a atuar em tribunais superiores ou em determinadas temáticas específicas. No Brasil não é assim. No Brasil você se habilita como advogado e exerce aí de forma ampla em qualquer estado da federação, em qualquer tribunal, do mais baixo ao mais alto, até o nosso Supremo Tribunal Federal, você pode exercer a sua profissão de advogado. Em decorrência disso, pessoal, o Conselho Federal da Advocacia, ele tem submetido os alunos aí de graduação, o pessoal que está se formando, os bacharéis em Direito, a uma exigência muito rígida. Uma exigência muito rígida, não de conteúdo, não de profundidade, mas sim de abrangência. Então, pessoal, para que consigamos, todos nós, sermos aprovados na Ordem dos Advogados do Brasil, no exame de qualificação para advogados, vocês devem esquecer a profundidade no estudo. Eu não tenho que ter uma profundidade muito grande. Eu tenho que ser aquele cara que tem um oceano de um palmo d'água. Ou seja, eu tenho que ter um amplo conhecimento raso. Eu tenho que entender geralmente de toda a temática, de todo o grande bloco do direito aqui do nosso ordenamento jurídico pátrio. Tranquilo, pessoal? Então, para isso, vai se demandar a necessidade de algumas observações. Eu fiz essas observações quando iniciamos aí o módulo de Direito Constitucional, agora faço as mesmas observações iniciando o módulo de Direito Internacional, porque acho de extrema importância que vocês tomem cuidado com essas observações e sigam essas observações à risca. Desculpe, pessoal. Quais são elas? Primeiro, dentre todas as matérias que nós temos no hall aí do bloco de matérias componentes aí do certame, uma matéria se destaca inicialmente e ela só tem na primeira fase. Qual é, pessoal? Não é a minha, não é Direito Internacional. Não quero que vocês se matem estudando Direito Internacional. A matéria que eu acho que vocês deveriam dar uma grande atenção é a matéria o quê? De deontologia. A matéria de deontologia, ela praticamente, ela compõe 25% do que você precisa ter para ser aprovado no exame de qualificação. Nessa primeira fase do exame de qualificação. Você precisa de 40 pontos para essa primeira fase, ou seja, cerca de 10 pontos estão ali em deontologia, 10 questões estão ali em deontologia, que geralmente são muito fáceis. O professor aí que o curso conseguiu trazer para que ministrasse aulas para vocês, o professor Leonardo Barreiro, nosso coordenador, conseguiu aí arquitetar de forma magistral essa reunião de professores e trouxe o professor Bruno Campelo. Tenho certeza, se vocês prestarem atenção na aula dele, acompanharem as dicas que ele vem dando nas aulas, vocês vão conseguir, sem sombra de dúvidas, gabaritar deontologia jurídica. Gabaritando deontologia jurídica, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Por quê? Vocês vão ter que optar por uma matéria para eventual segunda fase que vocês vão submeter. Essa matéria que você vai optar, seja ela constitucional, que vai ser comigo aí ministrado, seja ela direito administrativo, com o professor Juliano Barros, excelente professor, maravilhoso professor, seja ela de penal, processo penal, com o professor Leonardo Barreto, etc., de civil, professor Maria Carolina, professora de processo civil, Maria Carolina, etc. Seja com quem for essa segunda fase, geralmente você já vai ter meio que certo na sua cabeça que você está escolhendo aquela segunda fase daquela determinada matéria porque você tem afeição àquela temática. Você entende bem da matéria, você acompanhou, você era um bom aluno na graduação, tirava boas notas, pretende trabalhar com aquela matéria, senão você não escolheria ela. Você vai sempre escolher uma matéria que você tem maior facilidade e conhece melhor a matéria para a resolução das questões. Então, pessoal, daí eu já tiro uma observação. Todas as matérias que compõem a segunda fase da OAB, pessoal, são matérias grandes, que detêm um certo número de matérias, de questões significativas na prova da OAB. Então, se você está escolhendo uma, você já tem também agregado aí aos seus pontos, esses pontos da prova objetiva, que com certeza você vai sair bem nessa matéria. Agora, basta eu saber deontologia e basta eu saber essa matéria da segunda fase? Não. Eu tenho que ter, como eu disse, um conhecimento de um oceano e de um palmo d'água, um conhecimento raso de tudo. Então, pessoal, vocês devem fazer o seguinte, pegar as matérias que vocês têm menos afeição, uma delas com certeza é Direito Internacional, porque pouca gente estuda, e estudar. Agora, uma segunda observação, vocês têm que estudar aquelas matérias que vocês não estudam? Claro que tem que estudar.
Por quê? Porque as matérias que vocês estudam, você já tem aquela facilidade de acerto. As matérias que vocês não estudam, o índice, a probabilidade de erro é maior. Então, você tem que dar uma atenção para essas matérias. Agora, uma outra observação que vocês têm que ter no momento do estudo é o seguinte, pessoal. Vocês não podem trocar, exemplo, eu sei que muita gente trabalha, muita gente tem várias obrigações no decorrer do dia, então vamos supor que vocês tenham 3 horas por dia para estudar. Eu tenho 3 horas por dia para estudar. Se eu tenho 3 horas por dia para estudar, eu tenho que fracionar essas minhas horas de estudo. Eu não posso pegar, exemplo, 2 horas e me dedicar a direito internacional. Por que não? Porque direito internacional compõe um número de questões para essa primeira fase muito baixo, comparado a direito penal e processo penal, a direito civil e processo civil, a direito administrativo e constitucional, a direito tributário, a direito do trabalho e processo do trabalho. Ou seja, aquele bloco principal aí, desculpa pessoal, aquele bloco principal aí de questões, de matérias que compõem um grande número de questões. Então, eu me dedicaria mais a esse bloco principal e os blocos menores, exemplo, direito ambiental, direito internacional, etc, etc, eu assistiria a aula, daria aquela olhada nas normas que os professores citam, faria as minhas remissões no meu código, ou seja, letra de lei, e no máximo eu ia utilizar uma bibliografia bem basiquinha, tipo sinopse jurídica, aquelas coleçõezinhas da OAB, seja elas de que editora for, editora Saraiva, editora Juspodium, qualquer uma, pessoal. É só para o que? Complementar. Porque a aula em si já vai habilitar vocês, em qualquer matéria, a ter um grande número de acertos. Mas, como eu disse, vocês devem optar por uma metodologia de estudo, uma metodologia que vocês possam captar de maneira adequada e racionalizar o tempo de estudo de vocês, para que vocês tenham aí uma saudosa, uma grande vitória nessa primeira fase da OAB. Então a meta agora, pessoal, é a primeira fase, esquece a segunda fase. Segunda fase, daqui a pouco a gente vai se encontrar, a gente vai pegar os temas, vai aprofundar, vai discutir, vai mostrar toda a problemática, vai fazer aquelas viagens filosóficas, vamos fazer aquelas peças processuais, vamos apontar os defeitos, os macetes, as pegadinhas, tudo. Mas isso é um segundo momento. Para esse momento agora, eu dou a dica, claro, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia, mas como eu já passei por essa fase, já estive aonde vocês estão hoje, posso transmitir essa minha experiência que eu tive quando me submeti ao exame de ordem e, claro, toda experiência é válida. Daí eu estudo da história, a gente estuda o que aconteceu com as outras pessoas, com a história antiga, para que não cometa os mesmos erros. Então vocês que estão aí prestando atenção nessas dicas, optem por um estudo dessa maneira. A última observação que eu faço pertinente ao estudo é não estudem em um dia ou em um mês, uma semana, uma matéria só. Tipo, vou engolir direito penal, vou engolir direito ambiental. Não façam isso, pessoal. Mesclem os estudos. Nessa mesma dinâmica, a pessoa tem 3 horas por dia para estudar, divide, bota 1h30, uma matéria de direito privado, 1h30 matéria de direito público. Estuda 1h30 direito empresarial, estuda 1h30 direito constitucional. Estudo 1h30 direito administrativo, estudo 1h30 direito processual civil. Eu não posso o quê? Estudar só matemática, porque vocês vão ficar fracos, tranquilo? E sempre optando por livros de resumo, por livros simples e não por obras grandes. Não vou ler o Caio Mário, eu não vou ler o Washington de Barros Monteiro, eu não vou ler o curso do Fred Didier, ou o curso de qualquer outro professor, de qualquer matéria, não vou ler o livro do Gilmar Ferreira Mendes, Constitucional, não vou ler essas obras. Essas obras são excelentes? São excelentes, mas essas obras são para uma outra oportunidade, para uma segunda fase, ou para um concurso, ou para a sua vida profissional, com a pós-graduação, etc. Agora não, agora eu preciso que lei e matérias objetivas, tranquilo, pessoal? Feitas essas premissas, deixando claro aí nossa metodologia de estudo, já sei que vocês vão ser aprovados, já tenho certeza que vamos nos encontrar na segunda fase de Direito Constitucional. Espero que optem pela minha matéria, quero ser o professor de vocês, quero poder fazer parte dessa vitória, mas já tenho certeza que, independente se não optarem por Direito Constitucional, nós vamos nos encontrar aí por intermédio dos nossos outros professores, porque todos nós somos um só aqui no Mestre dos Concursos, e vamos conseguir a sua aprovação, tranquilo? Vamos entrar na matéria. Pessoal,
Direito Internacional, OAB, já disse, meu nome é Professor Leopoldo Canal, meu e-mail está aqui, professor.leopoldocanal@hotmail.com. Qualquer dúvida que vocês tenham referente a direito internacional, referente a direito constitucional, que são as minhas matérias, ou qualquer outra matéria que vocês tenham dúvida e tenham dificuldade de falar com o professor pertinente, claro, optem por acessar aí, tirar a dúvida com um professor específico da matéria, aquele especialista da matéria. Agora, tô com dificuldade, professor, você poderia me ajudar? Não tem problema algum, eu também estudo até hoje, sou um estudante como vocês, então a gente continua com contato com as outras matérias, a gente pode ajudar vocês, claro, não brilhantemente como os outros professores, fora, claro, das nossas temáticas, mas dentro da temática deles, pelo menos ajudar aí a trocar uma ideia, a esclarecer alguma dúvida, tranquilo? Uma rápida apresentação, já disse para vocês, meu nome é Leopoldo Canal, eu sou advogado aqui no Rio de Janeiro, sou procurador do Consulado da República da Guiné aqui no Rio também, dirijo a Câmara de Comércio entre o Brasil e a República da Guiné, sou doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires, tenho pós-graduação em Direito do Estado pela UERJ aqui do Rio e em Processo Civil pela Cândido Mendes, tranquilo, pessoal? Tenho outros cursos de extensão, mas breve currículo, basicamente é isso aí. Vamos entrar na matéria, vou indicar uma bibliografiazinha para vocês, antes da gente adentrar mesmo a temática, trouxe aqui só como opção ilustrativa. Vou sair da frente da tela aqui para vocês conseguirem enxergar bem. Isso, pessoal, como eu disse para vocês, é só opção ilustrativa. Tem aí o número 1, é uma obra da coleção da Saraiva, especificamente para OAB, Diego Araújo Campos e Fabiano Távora, sinopse jurídica, número 33, Direito Internacional Público e Privado, Saraiva 2012. Gustavo Bregal da Neves, Direito Internacional, coleção OAB Saraiva. Então eu recomendo esses dois primeiros, pessoal, que são obras simples, fáceis, rápidas, com a linguagem bem objetiva, vocês não vão ter tanta dificuldade. Professor Francisco Rezec é um livro excelente, não aconselho agora para essa primeira fase, citei aí porque é um livro corriqueiramente citado. Paulo Henrique Gonçalves Portela é um autor da Juspodium, ele é uma pessoa formada aí, pela Escola Rio Branco, então é um diplomata de carreira, hoje não exerce a diplomacia, mas é um ótimo escritor. E por fim, o livro do professor Marcelo Pupi Braga, um livro bem simples, voltado para concurso público, também trata de direito internacional público e privado, não fala muito de direito internacional privado, se detém mais ao direito internacional público, editora Método, mas também é uma excelente obra. Eu, como disse, optaria pelas duas primeiras. São mais curtas, mais objetivas e, como eu disse, a aula por si só já vai dar o suporte para que vocês resolvam e tenham acerto, tenham um grande índice de acerto na grande quantidade de questões. É óbvio que a gente não vai conseguir falar de todas aqui pelo tempo que nós temos, mas a grande maioria nós vamos conseguir abordar aqui de maneira bem exaustiva. Tranquilo, pessoal? Feito aí o apontamento da bibliografia, vamos começar a nossa temática. Estamos falando de direito internacional público, pessoal. Se estamos trabalhando com direito internacional público, a primeira coisa que nós temos que fazer é conceituar. Trouxe para vocês aqui um slidezinho. Todas as nossas aulas vão ser trabalhadas com organogramas, com esses quadrozinhos. Por quê? Isso facilita o aluno a memorizar, facilita o aluno a ter um entendimento de classificações. Tranquilo? Então, olha só, estou trabalhando agora com conceito. Aí você fala, pô, professor, já no conceito você vai me trazer uma classificação? Não é uma classificação, pessoal. Aqui no conceito, eu quero que vocês tenham a seguinte noção. Existem autores que conceituam o direito internacional baseado nos sujeitos que compõem o direito internacional. Existem outros autores que conceituam o direito internacional baseado em quê, pessoal? No objeto. E, por fim, alguns nas fontes. Então, nós vamos encontrar diversos autores, cada um trabalhando com a mesma temática, mas com conceitos diferentes. E aí, como que eu faço para conseguir acertar a questão de prova? Pessoal, a gente vai acertar a questão de prova conjugando os três conceitos, conjugando os três elementos utilizados pela doutrina para conceituar. A doutrina mais moderna, a doutrina contemporânea, ela utiliza os três elementos para que a gente chegue a um conceito perfeito ou melhor, né, do que os que utilizam apenas um dos elementos de o que seria o direito internacional, o seu próprio conceito. Então, primeiro eu vou explicar cada um deles, depois a gente faz um conglomerado, ou seja, você entendendo cada um dos elementos, se você identificar em uma das questões os elementos, você sabe que a questão está certa ou errada e você consegue acertar.
Quem conceitua direito internacional público ou direito internacional no geral, baseado nos sujeitos, pessoal, vai dizer que o direito internacional é aquela ordem jurídica formada por regras e princípios que regulam o quê? A sociedade internacional. Ou seja, que regulam os sujeitos de direito internacional. Então, para essa primeira corrente aqui, que conceitua o direito internacional com base nos sujeitos, o que é importante para ela é o quê, pessoal? Os sujeitos de direito internacional. E aí, pessoal, eu faço a seguinte observação. Não vou adentrar a temática agora, a gente vai analisar um pouquinho mais à frente, mas sujeitos de direito internacional se diferenciam de atores do direito internacional. E aí eu faço a primeira crítica a essa teoria, a essa corrente que conceitua o direito internacional tão somente pelos sujeitos, porque ele relega, ele esquece, ele deixa de lado quem, pessoal? Os atores, que nós vamos ver, têm uma grande importância na sociedade internacional. Então, para fins de conceito baseado nos sujeitos, direito internacional é aquele ramo da ciência jurídica que, utilizando as suas regras e princípios jurídicos, vai regular o quê? Os sujeitos de direito internacional, componentes da sociedade internacional. Agora, o direito internacional conceituado, baseado no seu objeto, vai se prender o quê, pessoal? O que é objeto do direito internacional? O que é objeto do direito internacional? Pessoal, só pode ser uma coisa: as relações internacionais. Então a palavra aqui, ó, é relações internacionais. Inicialmente, essas relações internacionais eram desenvolvidas pelos estados. Hoje nós vamos ver que existem outros sujeitos e, além dos sujeitos, atores. Mas, basicamente, essa corrente baseava o conceito de direito internacional baseado em quê, pessoal? No objeto, que são as relações internacionais. Então, dizia esse conceito que o direito internacional é o ramo da ciência jurídica que estuda a problemática jurídica das relações estabelecidas a nível internacional. E qual a crítica que nós fazemos a esse conceito? Esse conceito relega a característica dos sujeitos. Só se prende às relações internacionais. Além de não falar tanto dos sujeitos, além de não falar nada dos atores, das pessoas que compõem essa sociedade internacional, esse conceito ele ainda é insuficiente porque ele só trabalha com as relações internacionais. Para ele não importa os efeitos que o direito internacional vai surtir a nível interno. E isso a gente vai ver mais à frente no relacionamento entre direito internacional e direito interno, é um grande equívoco, porque se hoje se estuda muito direito internacional, vocês estão se formando em direito aí, estão formados e estão se formando em direito. Não sei qual vai ser a opção de vocês. Muitos de vocês estão tirando a OAB para amanhã serem magistrados, amanhã serem promotores, procuradores da República, procurador do Estado, etc. Vocês vão notar aí, quem optar pela carreira de concurso público, que é uma excelente escolha, vocês vão notar que muitas provas, especialmente a nível da União, a nível federal, já começa a cobrar nos seus editais muito direito internacional. Exemplo típico, posso aqui ilustrar para vocês, carreira de delegado da Polícia Federal, nunca tinha sido cobrado direito internacional e agora nesse concurso, primeira vez, eu ministrei aqui a aula no mestre de concurso, foi cobrado direito internacional público. Agora, advogado-geral da União, procurador da República, juiz federal, procurador da Fazenda Nacional, todas as carreiras já tem o quê? O direito internacional sendo trabalhado. Então, pessoal, esse conceito baseado no objeto é um conceito insuficiente, por quê? Porque relega a problemática que o direito internacional vai surtir nas ordens internas de cada um desses membros dessa sociedade internacional. Tranquilo, pessoal? Por fim, há aqueles que conceituam o direito internacional baseado em quem, pessoal? Nas fontes dele. Ou seja, vai dizer que é direito internacional
apenas aquilo que seja fonte do direito internacional. Basicamente, se vai se prender aos tratados. Então, a primeira crítica relega outras fontes de direito internacional. Hoje, é claro, o tratado tem uma prevalência, tem aí ganhado cada vez mais espaço na seara internacional, mas não é a única fonte. Nós vamos estudar mais à frente aí que o artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, que lista basicamente, de forma exemplificativa, é claro, as fontes do direito internacional, também conceitua outras além do tratado. E não só isso, o direito internacional ele não pode relegar a ordem interna dos estados, ele não pode relegar a situação dos sujeitos que o compõem, ele não pode relegar a situação dos atores da sociedade, ele também não pode relegar, é claro, o objeto que é as relações internacionais. Então, o melhor conceito para vocês, o conceito que vocês devem ter em mente é conhecer os elementos, e conhecendo os elementos, vocês formulam o próprio conceito de vocês. Ou seja, o conceito mais adequado é aquele que formula um conceito global, que utiliza todos. Ou seja, é aquele conceito que utiliza todos os elementos aqui apresentados por doutrinadores que utilizam um ou dois desses elementos. Então, o melhor seria utilizar todos, porque você está dando importância a tudo que engloba aí a importância do direito internacional. É claro que esses elementos não compõem toda a importância que é necessária ao direito internacional, mas basicamente o grande bloco, a grande dificuldade de se conceituar fica basicamente resolvida com essas observações. Tranquilo, pessoal? Então, visto isso, bem tranquilo, vocês já conseguem conceituar direito internacional público. Vamos seguir aí na matéria. Estamos chegando já ao final da primeira aula, mas eu só quero fazer mais uma diferenciação com vocês. Deixa eu só apagar aqui o quadro para não atrapalhar vocês no próximo slide. Vamos lá. Opa, subir. Tenho que descer. Eu trouxe para vocês, primeiro, antes de eu fazer aquela observação que eu disse, o conceito do professor Valério Mazzuoli, para que a gente consiga observar tudo que foi dito. Olha o que o professor Valério Mazzuoli fala, pessoal. Eu saí aqui da frente do quadro para que vocês consigam enxergar melhor. Sinteticamente, o direito internacional público pode ser definido como uma disciplina da sociedade internacional. Para aí. Quando ele fala aqui, disciplina da sociedade internacional, ele está falando o quê, pessoal? Só está utilizando o sujeito. Será que o professor Valério Mazzuoli, então, utilizou um conceito inadequado? Não. Olha o que ele fala aqui primeiro, ó, sinteticamente. Então, sinteticamente, resumidamente, é isso. Agora, ele vai abordar os outros temas. E ele continua. Em uma definição mais abrangente e mais técnica, o direito internacional público pode ser conceituado como conjunto de princípios e regras jurídicas costumeiras ou convencionais, ou seja, provenientes do costume ou escritas, que disciplinam e regem a atuação e a conduta da sociedade internacional, formada pelos estados, pelas organizações internacionais, intergovernamentais, também pelos indivíduos, visando alcançar as metas comuns da humanidade, em última análise, a paz, a segurança e a estabilidade. Então, notem que ele fala da sociedade internacional, aqui ele fala de outros atores internacionais, ele fala que regem a disciplina e atuação da conduta da sociedade internacional. Então, isso aqui está ligado às relações internacionais, ou seja, ele falou de atores, falou das fontes, falou normas costumeiras ou convencionais, falou dos sujeitos, ou seja, utilizou todos aqueles três critérios que nós apontamos com vocês. Então, esse é o melhor conceito. Essa é a melhor forma de conceituar. Daí porque esse professor é um professor excelente, sem sombra de dúvida. Eu não indiquei a obra dele porque é uma obra grande, densa, mas depois da aprovação de vocês no exame da ordem, caso vocês queiram aprofundar um pouco mais o estudo de direito internacional, recomendaria o professor Mazzuoli, que, sem sombra de dúvida, hoje acredito ser a melhor obra aí no mercado e também mais atualizada. Tranquilo, pessoal? Então, deixa eu apagar aqui para que eu faça aquela última observação para encerrarmos esse primeiro bloco da matéria. Para que a gente consiga fechar a matéria aí de forma assim vitoriosa, nós precisamos diferenciar isso aqui, pessoal. Sociedade internacional de comunidade internacional.
Pessoal, o que é sociedade internacional e o que é comunidade internacional? Vou começar pela de baixo. Eu já sei que são diferentes. A comunidade internacional é aquele conjunto de membros que integram, né, a órbita internacional, mas ligados o quê? Por questões éticas, culturais, linguísticas, políticas comuns. Ou seja, há uma identidade desses elementos, de elementos culturais, de elementos econômicos, de elementos políticos, que conjugam essa sociedade, que conjugam melhor esta comunidade. Então, quando eu falo comunidade internacional, necessariamente, pessoal, eu estou trabalhando com a ideia o quê? De costumes, cultura, política, religião, etc. Qualquer elemento que possa transformar aquela realidade de convivência internacional em uma verdadeira comunidade. Porque comunidade é isso, é onde há essa identidade de laços, essa identidade cultural, essa identidade política e religiosa. Agora, sociedade não. A sociedade internacional, pessoal, ela não se forma dessa conjugação desses elementos. A sociedade internacional, ela é plural. Ou seja, ela é diversificada, ela é aberta. Nós vamos ver mais à frente que uma das características do direito internacional é a abertura, direito internacional público, é a abertura, ou seja, há uma diversidade de membros que convivem e se relacionam nesta sociedade internacional. Daí que, para fins de prova, para fins de exame, tomem cuidado em diferenciar comunidade internacional de sociedade. Sociedade internacional é o tema que nós vamos utilizar nas nossas aulas, porque não existe essa identidade cultural, política, religiosa, etc., em órbita internacional. A gente sabe que cada esfera do globo detém uma peculiaridade própria. Então, no direito internacional, nós convivemos em uma sociedade internacional. Com isso, pessoal, fechamos nossa primeira aula. Nos vemos aí em breve na segunda. Dou novamente minhas boas-vindas e com certeza vamos vencer aí esse exame juntos. Um grande abraço e nos vemos logo.